Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão nos diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. E se você já tá por dentro da saga, seja bem-vindo de volta. Se tá chegando agora, não tem problema. Aproveita que a playlist tá aí na descrição com todos os episódios aí pra você maratonar. No episódio de hoje, seguimos conectando novos preppers e ganhando força no caminho rumo à costa. O paleontólogo nos confiou uma missão importante. Cada passo revela um pouco mais sobre Death Stranding e nos aproxima da unificação da América. E quem sabe, da verdade por trás de tudo isso. Agora, se você curte conteúdo assim, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma olhada na guia da comunidade. Sempre tem coisa rolando por lá. Segue também nas redes sociais e dá uma olhada nos links de afiliados e nas outras playlists do canal também. Tem muito conteúdo top esperando por vocês. Quem sabe é nessas conexões que estão as respostas que a gente está procurando. Vamos jogar? Ah, diversos players, como é que vocês estão? Todos bem? Todos felizes? Todos saudáveis? Espero que sim. Então vamos lá, continuando aqui a nossa saga. E a gente tem alguns e-mails para olhar. Inclusive uma missão de resgate de cubo, né? Acabou de receber um novo e-mail aí também. Olá, Sam, deixa eu ver. Beleza, ativar o terminal. Certo, tá aqui os nossos e-mails. O paleontólogo. Pedido de teste. Você poderia procurar meu cubo, por favor? Olá, Sam. É você, certo? Sam, nosso precioso companheiro? Desculpa, eu não deveria forçar a amizade. É só que o Benjamin e os outros te chamam assim. Graças a você, estamos todos conectados agora. E eu vi que você gosta de Half-Life e de Portal também. É isso mesmo? Mas temos que pedir um último favor. Tenho certeza de que você sabe o que é. Isso mesmo, outro cubo. Você vai precisar escalar a montanha ao norte do meu abrigo. Tem umas velhas ruínas por lá, ao sul do lago em forma de coração. O cubo deve estar perto delas. Só toma cuidado, pois é um território de EPs. Você poderia pegar ele para mim? Vou recompensá-lo por seus esforços, pode ter certeza disso. Maravilha, vamos lá. Bem, então para hoje o que a gente tem é a missão principal, que o próprio paleontólogo vai dar pra gente, e também esse cubo aí. Fechou? Então vamos nessa. Agora, escaneando o ID da Bridges. Beleza, vamos lá. Faz tempo que eu não gravo vídeo do Death Stranding, hein, galera. Tava editando e fazendo as outras coisas, então me perdoem se eu não estiver um pouquinho enferrujado, tá certo? Beleza, então a gente tem aqui alguma coisa no stand, vamos dar uma olhada. No quarto privado, provavelmente são cores novas que a gente adquiriu, né? Então isso aqui eu não vou mostrar pra vocês, porque vocês já conhecem o que é. Vamos partir ali pro stand pra gente ver o que tem nos aguardando lá. Beleza. Eu não lembro de nenhuma nova arma, mas vamos lá, vamos ver. Isso aqui é tudo que a gente já fez. Escopeta. Elimine todas as EPs. Nossa, com escopeta. É maravilha. A gente vai de escopeta com balas hemáticas agora. Agora a gente tem como lutar contra as EPs pequenas, os mulas e os terroristas também. Maravilha. Só melhora. Embora eu recomende que vocês lutem com as EPs grandes para poder pegar cristais quirais, né? Sempre tem um estoque aí bacana de cristais quirais. Mas quando não dá, às vezes você tá com um carregamento, alguma coisa que você não quer danificar, né? Ou não pode danificar, né? Então aí tem essa opção. Eu tinha comentado que eu não tô muito bom com os movimentos do Sam, porque eu gravei alguns vídeos, então eu tive que editá-los e subir, né? No canal pra vocês. Pra deixar de gaveta, por assim dizer, né? Mas nada mais é do que deixar alguns vídeos ali ao longo do mês pra vocês. Pra estreia, né? Só que pra fazer isso eu tenho que parar de gravar e editar, né? E aí nessa eu meio que dou uma enferrujada, né? Mas nada muito sério, dá pra recobrar. Então tá tranquilo. Porque a ideia é proporcionar no futuro, quando tiver o clube dos canais, vídeos ao longo do mês, pra quem quiser assistir antes da saga e tal. Vou continuar publicando normal, 3 vezes por semana, né? Mas aí quem for membro do canal vai poder assistir antes, né? É uma forma aí de agradecer pelo apoio direto, né? Lembrando que só o fato de vocês deixarem o like, se inscrever no canal e deixar comentários, isso já ajuda pra caramba.
Nossa, de longe assim, ela não é tão eficiente, né? Aquele ali deu um monte. Aí foi. Maravilha. Então por isso eu tô um pouquinho enferrujado, tá, gente? Então perdoai aí se eu der uma avacalhada, mas a ideia é se recuperar rapidamente. Vamos ver o nosso ranking. Olha aí, não foi tão mal, poxa, um S. Beleza, agora a gente vai ver aqui o que nós temos de pedido. Temos pedidos com classificação, que são as disputas, né? Mas a gente não faz. A gente fez uma vez só. Pedidos padrão para os robôs. Quanto melhor as estradas, melhor a movimentação dos robôs, tá, gente? Então vamos ver aqui o que eles podem entregar para nós. Geralmente eu mando eles entregarem esses itens de cerâmica, metais, enfim. A gente usa eles, né? Ligas especiais também, ó. E os outros a gente faz a entrega. Água mineral não, ó, ligas especiais. Os pedidos padrões, né? Pra gente poder ganhar as estrelinhas aí, as bonificações, né? Temos aqui alguns pedidos que a gente não fez. A gente tá indo pro paleontólogo. Então vamos ver se tem alguma coisa pro lado de lá. Alpinista não, fotógrafa não, espiritualista também não, médico não, geólogo tá ali também, dá pra ir. Esse aqui a gente não entregou ainda, né? Então, vamos pegar esse aqui. Filho do escritor a gente não vai, meteorologista também não, Saltnaut não, e laboratório do Hartman. Esse aqui a gente já fez, ó, Aqua Vitae. Mas aí dá pra gente pegar um mais difícil desse, né? Que é esse aqui, ó. Selecionar entrega especial. Então, beleza, a gente vai pegar esses aqui. Lembrando que hoje o objetivo vai ser a missão do paleontólogo e o cubo, né? Se porventura ficar um pouco curto, fora dos padrões o vídeo, a gente dá uma estendida, certo? Não vamos de caminhonete. Coloca aqui tudo no trator. Beleza, a gente tem aqui os nossos CQPs. Show de bola. Um sprayzinho caso a gente precise. Escadas, granadas hemáticas, tá tudo aqui. Beleza. E algumas bolsas de sangue extra. Fechou, vamos nessa. Eu vi fazendo a edição que eu tinha dito como a forma mais fácil de você instalar as tirolesas, né? E acabei não mostrando. Ó, tem um evento aí. Qual seria a ideia? Você vê onde você precisa ir. Por exemplo, aqui vamos ver o Hartman. Aqui, ó, laboratório do Hartman. Digamos que eu quero chegar do ponto que eu tô até aqui. Então, o que eu faço? Eu vou e coloco tags a cada 300 metros. Ou próximo disso. Mas sempre na linha que eu quero. Então, ó. A, B... até chegar onde eu quero. C. Aí depois no mapa eu consigo visualizar através da bússola. Quando eu faço essa análise, ó. Uma aqui, então eu sei que eu teria que colocar uma tirolesa aqui. Aqui é o geólogo, não tem nada a ver. Ó, o Hartman tá aqui, se eu não me engano, ó. Então, ó, teria que ter uma tirolesa aqui. Aí vai procurando as que você colocou no mapa, chega até o ponto e instala. É uma forma de fazer, tá, gente? Não é a melhor forma de fazer. Agora a gente remove, né, para não confundir. Tira daqui e tira daqui. Fechou? Agora eu não estou devendo nada com relação a esse tipo de pendência. Tenha uma viagem agradável. Posso dever outras coisas, mas não isso. Boa viagem. Tá, o cubo, ele tá ao sul do lugar onde fica o Hartman, né? Aí eu preciso trazer materiais para melhorar isso aqui, ó. Eu esqueço. Então vamos lá, fica numas ruínas, né, que ele tinha dito. Então, pra lá, e aqui, ó, pra cá. Até a gente chegar perto do Hartman primeiro, que a gente tem uma entrega pra lá, né?
De lá a gente vai pro geólogo, do geólogo pro paleontólogo e a gente pega a missão dele pra fazer aí a continuidade na história, né? O jogo novo já vai sair em junho. Eu fiquei perplexo em descobrir isso, porque na minha cabeça eu tava que ia sair mais pro final do ano. Eu tava bem tranquilo aqui fazendo os vídeos e tal, pra quando sair o segundo já engatar a saga, né? Mas não, já vai sair agora em junho. Dia 20 e qualquer coisa de junho, não lembrou certo, acho que 26. Então a gente vai terminar essa saga e praticamente já vai estar iniciando aí o Death Stranding 2. Então, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, o link tá na descrição aí. Dá uma olhada lá pra vocês não perderem nada. Não perderem nada e entenderem tudo, né? Certo, ali ó, nosso amiguinho. O Hartman. Eu acho que seguindo essa trilha à nossa direita, a gente chega nas ruínas para pegar o cubo, tá, gente? Vou dar uma testada aí para ver. Aqui fica ao norte do paleontólogo, né? Isso aí. Se eu não me engano, eu coloquei... Ah, coloquei aqui, ó, a tirolesa de preguiçoso. Eu tava irritado quando eu coloquei essa tirolesa. Eu acabei de perder um CQP aí por causa da chuva temporal, né? Nossa, gente, eu tô com uma... Minha garganta tá arranhando. Então se eu tiver com a fala meio embargada, alguma coisa assim, não é porque eu tô triste não, tá? Eu tô choroso. Eu acho que eu tô entrando num resfriado, alguma coisa assim. Mas é só a garganta, por enquanto, que tá me incomodando um pouco, né? Então falar meio que dá uma arranhada. Então se alguma coisa estiver errada com a minha voz, além do normal, é por esse motivo, tá bom? Então vamos entregar aqui, beleza. Entrega concluída. Exibindo avaliação de desempenho. Lembrando que depois que eu terminar o jogo, eu vou fazer questão de completar as estrelinhas, né, de todos os preppers. Não vou mostrar pra vocês as entregas porque vocês já conhecem, né? Mas a última interação que recebe a estrela eu vou mostrar pra vocês. É só depois que zerar o jogo, né? Ó, uma cor nova pro boné. Nossa, tem bastante material aqui, hein? Carga destinada a portador aguardando coleta. Olha aí! Ganhamos um itemzinho para bolsa. Acessório de mochila, Cryptobionte. Agradecemos pelo seu apoio constante. Também, sempre que tiver essas coisinhas que a gente ganha, eu vou deixar para vocês verem, tá, gente? Tem preppers secretos também, eu vou falando melhor sobre eles aí ao longo desse episódio. Vamos ver o que nós temos aqui para entregar. Geólogo, paleontólogo. Certo. E tem um item de resgate aqui, mas eu não vou pegar. Vou pegar esses dois aqui e ver se cabe, né? A gente levar. Esse aqui é de tempo, ó. Paleontólogo. Vou fazer o seguinte, vou entregar pro geólogo, pro paleontólogo. Daqui eu pego o cubo, volto e faço a missão dele. Certo? Vamos ver se vai caber aqui pra gente, né? Beleza. Certo. Aí deu pra levar, tranquilo. Quase deu limite. Agradecemos sua Beleza. contribuição. Vamos lá, então. Primeiro passo, paleontólogo, né? O sistema está extremamente pesado. Os preppers secretos também são uma adição interessante aí pro jogo, que são aqueles que você não precisa obrigatoriamente passar por eles para seguir o jogo, né? Então você tem ali o filho do escritor, você tem o cara dos Ludens, né, no início.
você tem o editor, que é um editor de uma revista famosa no Japão. E no mundo, claro, né? O que mais tem? Ai, droga! Isso acontece também, galera. Tem que ficar de olho, tá? Você tem logo uma cacetada, hein? Quem mais que é secreto, né? Tem o primeiro entregador. Também, ele é secreto. Fica perto das fazendas de chuva temporal. É uma galera aí. Eu vou trazer pra vocês todos eles, tá? Então não precisem ficar preocupados. Vou fazer questão de trazer todos. E aí o lance das estrelas, né? Eu não vou ficar fazendo as entregas no vídeo pra vocês, porque isso demanda tempo e não tem necessidade. Vocês já sabem que é transportar um item de um lugar pro outro. Mas se tiver alguma ceninha, alguma coisa legal, eu vou deixar, vou mostrar pra vocês também. Mas tudo isso aí eu pretendo deixar para um pós-final, né? Encerrar o jogo primeiro, depois eu vejo esses outros preppers aí, enfim, as estrelas também. Os arquivos também, que a gente ganha arquivos de texto, entrevistas e tudo mais. Fazer uma sessão só para as pessoas que gostam desse sistema, né? Dessa parte aí de... É mais o background do jogo, né? O plano de fundo aí com a história, os e-mails e tudo mais. A ideia aqui é zerar e ir além, né? Não é à toa que a gente tem aí uma playlist que chama Zerando e Além, né? Então, beleza, chegamos. Que a gente... Oh, achei que tivesse derrubado de novo. A gente colocou aqui a tirolesa da outra vez, né? Fiquei bravo naquele vídeo, hein, galera? Vocês me perdoem aí se eu perdi a linha. Mas, nossa, eu errei demais naquele vídeo, credo. Aí isso faz parte, né? Errar não é propriamente ruim, tá, gente? Vou fazer essas entregas aqui, beleza. Cé, ainda bem que chegou. Bebam água, galera, muito importante. Que entrega generosa. Eu acho que preciso te dar o crédito. Por favor. Muitos dos preppers a gente nem vai precisar repassar, porque a gente já tá completando agora as estrelas, né? Olha aí, ganhamos mais uma cor, dessa vez pro óculos, né? Um monte de material. Aí, ó, esse aqui a gente já completou, inclusive. Mais cor pro boné, um botãozinho, né? Pra costurar na mochila. E a gente pode descansar aqui agora, beleza. Eu tô animado por Death Stranding 2, hein, gente? E eu tô evitando ao máximo ver coisas a respeito. Escuta, isso aqui é útil pra você? Se for, pode ficar. Cara, todo presente é útil. Olha aí, mais estrelinhas pra nós. Lembrando que é bom ter essa interação com os personagens pra vocês melhorarem os itens, né? Que a gente usa aí, mochila, exoesqueleto, armamento, enfim. Bom, não é em preciso vão. voltar ao trabalho. Boa sorte por aí, Sam. Beleza, vamos ver aqui os pedidos que tem padrão aqui pra ele, né? Vai que tem alguma coisa que a gente possa fazer. Ó, tem essa aqui pro paleontólogo. A gente tá indo pra lá, né? Então, fósseis de conchas avistados no fundo do mar. São alguns fósseis aí. Como a gente já vai pra lá, né? Não custa. Vem aí no tratorzinho. Maravilha, vamos lá. E esses preppers secretos, eles dão alguns benefícios pra gente, né? A gente vai vendo aí ao longo do jogo. O ideal é você ir encontrando eles à medida que você vai jogando, tá, gente? E aí você já tem alguns benefícios, né? Se porventura eu for passar por algum lugar assim, eu já vejo também onde eles estão e tudo mais. Vou colocar uma estrutura aqui que não tem... Aqui não. Ali na frente. Que é importante e não tem. Que é aquela de... Dar uns likes aqui pra ajudar a galera.
É aquela de descanso, sabe? Estrutura aprimorada. Nossa, aqui, ó, de descanso. Geralmente eu ponho ela aqui, ó. E aí quando vai expandindo, você fica com o de recarga e o de descanso. Pra melhorar como chama? A qualidade das caixas. Que aqui destrói muito rápido o nosso equipamento, as nossas caixas. Então é bom ter essa estrutura. E colocar elas próximo de abrigos é interessante pra gente, né? Ó, eu vou perder a escopeta logo logo. E já dá uma melhorada nos nossos itens aí. Ah, uma outra coisa também que eu fiquei devendo de mostrar pra vocês. No caso aqui eu não vou conseguir fazer. Nesse não. Mas nesse aqui, que é level 1, também não dá. Tem que ser no level 2. Eu vou fazer nessa tirolesa aí. Quer mostrar pra vocês o holograma da nave, né? A gente ganhou um holograma de nave do Cyberpunk. Eu nem mostrei. Vou mostrar aqui. Personalizar estrutura. A gente nunca fez isso. Então aqui a gente pode colocar qualquer música que a gente já tenha, né, no nosso repertório. A voz de saudação. Cuidado. Confira o equipamento novamente. Legal, né? Não desista. Vou colocar aqui esse aqui, ó. Apoio. Beleza. Aqui tem os hologramas, né? Então todos os hologramas que a gente já ganhou estão aqui. Tá? São alguns bônus aí que a gente vai ganhando por ter mais estrelas com as pessoas, né? Então tem o Benjamin, o Thomas, o Alex. Os mais legais são esses aqui, ó. Que são os que são diferentões, né? Ó, esse aqui a gente não vê com tanta frequência, né? Aqui são os raros. Então tem a Fragile, a Mama, Lockney, Robô de entrega, né? Nendoroid, um ganso. Coisas de Kojima, galera. Não tem explicação. Aqui são as parcerias, né? Então tem bastante coisa do Horizon, né? A nave de Trauma Team, né? Que é quando você tem um plano de saúde no Cyberpunk, né? Vai ter os patos. Eu não sei qual é o negócio com o pato, tá, gente? Vou deixar isso aqui, ó. Não sei qual é o negócio com o pato, mas é interessante. Tá aí. Pra mostrar pra vocês, né? Aí ele vai mudar aqui, ó. Vai ficar a nave. Deveria, pelo menos, ficar a nave. Cadê a nave? Bem, nada como uma vergonhazinha, né? Mas era pra estar aparecendo uma nave ali. Enfim. Ah, tá. Essa estrutura não dá pra pegar. Tem que ir andando. Então, vamos na caminhada. Pelo menos é pouquinho, né? Corridinha ali de leve. Eu tô mostrando esses pedacinhos, galera, porque o jogo, assim, em linhas gerais, ele tá no seu desfecho, né? Dizer pra vocês aí que falta muito ainda pra acabar, não falta tanto, não. Pelo que eu lembro, né? Pode ser que eles tenham aumentado as coisas aí, mas não sei se aumentou tanto assim. Então se a gente for direto, em linha reta agora, não vai faltar tanto tempo de jogo, o que é bom. Porque, como eu falei, vai ter aí o Death Stranding 2. E vai ser a primeira vez que eu vou cobrir um jogo que é um lançamento, né? Aqui no canal, geralmente, eu trago os jogos mais antigos que eu já joguei, né? Ou que eu tenho, enfim. Esse eu já tô juntando uma grana há um tempo pra conseguir comprar quando ele sair. Então, parcelado, claro, né? Porque, afinal de contas, a gente não tá podendo. Mas eu vou trazer pra vocês. Pode ser que não como os grandes players aí do YouTube, né? Que é essa galera que recebe a chave e tudo mais. Mas vai ter no canal. Então, se você por algum motivo gosta da forma com que eu lido aqui, trago os jogos e tudo mais, então vocês vão poder aí... Ó, o cubo, galera, tá ali, ó. Aquela direção, se eu não me engano. Inclusive, eu vou pra lá agora, né? Eu achei que tava mais distante, por isso que eu não fui. Mas é ali, ó, a estrutura que a gente tá procurando, né? As ruínas. Fica a sul do Hartman e a norte do paleontólogo. O ruim aqui é que tem umas EPs,
então deixa eu só ver se eu tô com o meu armamento. Anti-EP. Fecha aqui, escopeta. Essa escopeta, ela não tem munição anti-EP. Essa tem, ó. Então vamos levar na mão. Ver se vai durar, né? Levar na mão ele não ativa ela. Então, vamos ativar aqui. Ó. Já tá com o armamento de balas hemáticas, né? Paleontólogo. Se eu não me engano é aqui mesmo. Ó, o cubo lá, ó. Tá vendo? Só tem que tomar cuidado com as benditas das EPs, né? Que provavelmente vão estar ali, ó. Onde estão os cristais quirais, né? Claro. Isca. Se chama. Esse aqui tá ficando horrível. Tá um pouco mais longe do que esperava, né? Mas beleza, não tem problema. São aquelas ruínas, não a de trás. Ali, ó, portador veterano, ó. Tá vendo? Aquele portador veterano é uma missão secreta. É um prepper secreto, né? Uma missão secreta. É um prepper secreto. É aí que eu acho que eu me perdi aqui. Não, o cubo tá mais à frente. Não queremos lutar contra EPs aqui, justamente porque a gente tá com uma série de coisas, né? De itens e tal. Então, ó, portador veterano. Se a gente pega esse item, automaticamente vai aparecer pra gente o lugar onde esse portador tá. Né? E é assim que você encontra ele. Você pega esse item e vai lá fazer a entrega. Não é a nosso intuito aqui, né? Como eu falei, a gente já tem um cronograma, né? Vamos atirar nessa aqui. Eita! Ixi, não é muito eficiente não, hein, galera? Caracas, eu acho que uma boleadeira seria mais eficiente. De longe, uma boleadeira seria mais eficiente que essa pistola, viu? Nunca usei, tá, gente? Primeira vez estou usando com vocês aqui. Só uma granada hemática, então. Também ele não tá vendo a gente, né? Deve ser por isso que não tá dando conflito. Mas sei lá. Em todo caso, estou dando fora daqui. O que a gente queria, eu já peguei. Esse pente tá danificado. Que droga. Vamos ver se dá pra dar uma melhoradinha nele. Fuzil de assalto já era. Então, vamos embora agora. Já vou com a granadinha preparada num esquema aqui pra gente evitar maiores problemas. A carga danificar não tem problema. A carga, perdão. A caixa que tá levando, transportando a carga danificar, não é um problema. Por quê? A gente não vai danificar o produto dentro, né? Então isso está protegido. O problema é que depois que a caixa fica muito danificada, fica muito frágil. Qualquer batidinha danifica o item, né? E não é o que a gente quer. Então a gente quer uma boa entrega, na medida do possível, claro, né? Então essa aqui eu já vou levar para o paleontólogo. Já conseguimos levar o cubo. Vamos levar o cubo também, né? A gente já conseguiu. Eu achei que ia ficar um pouco mais longe. Esse lance dos cubos é novidade pra mim, tá, gente? Então, me desculpem aí se eu não tenho total certeza de onde eles estão. Às vezes eu planejo de uma forma, mas é... Aí eu mudo porque, tá, no caso aqui, tava aqui do lado, né? Ó, precisa levar lá para o nosso amigo. É a próxima entrega, né? Que é do paleontólogo. Essa tempestade pegou a gente de surpresa, né? Não era pra estar rolando uma tempestade agora, né? Bem, as tirolesas não estão perfeitas, mas elas estão, né, bem posicionadas. O que a gente precisa fazer agora aqui é descer.
recipiente está danificado. Não é um problema o recipiente estar danificado. O problema é a carga. A carga tem que estar inteira, né? Livre de qualquer problema. Eu não coloquei uma tirolesa lá embaixo, né? É bom pôr. A gente já vai direto lá para baixo. Ah, lá não tem, tá vendo? Aí o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu posso colocar uma mirazinha, ó. Colocar uma tirolesa aqui, ó. Fazer aquele esqueminha que eu mostrei pra vocês lá no começo. Vamos ver se vai dar certo? Vou descer aqui. Beleza, o Sam não caiu de cara, o que já é ótimo pra gente. Aqui foi onde danou todo o vídeo anterior, né? Que caiu as caixas, e aí eu subi com metade da carga. Quem viu, viu, né? Beleza. Ó, âncora de escalada Kiral. O ruim é que esses itens de equipamento, se eles são destruídos, não tem o que fazer, porque eles não têm uma caixa, né? Guardando eles. Então, nesse caso, a gente fica meio que perde eles, né? Bem ruim. Mas tem um prepper, que é o editor. E vamos dar uma melhorada aqui nas coisas. Sempre usem esse espaço, tá, gente? É bem bacana, bem útil. Vamos sair antes que as músicas peguem a gente. Os direitos autorais, no caso, né? Ó, o ruim de fazer daquele jeito que eu mostrei é isso aqui, ó. Tá vendo o mapa lá? Olha onde marcou A. Na verdade, a gente queria mais perto, né? Mas a gente dá um jeito aqui. E aí o editor, o que que ele faz? Ele te dá uma proteção para a bolsa. É bem legal. Por isso que é legal você já encontrar essas pessoas à medida que você vai jogando. Mas eu vou mostrar para vocês onde estão eles certinho e tal. Uns a gente já encontrou, né? Beleza, fazer essa entrega aí. Bom te ver são e salvo. Concordo com você, cara. Carga em excelente condição, hein? Nenhuma surpresa. Agradeço muito. Beleza, vamos ver essas estrelinhas subindo aí, amigão. Tirou A, né? Por causa da carga. Beleza. Umas entregas a mais aí. Show. Toma, é pra você. Eu espero que goste. Boa, presente, gosto. Eita ferro. Ah, isso é um dos inimigos da Half-Life, né? Ele lhe deu um boné de chupa-crânio. Olha aí. Vou entrar em contato de novo. Bom trabalho. Vamos ver aqui. Cadê o nosso bonezinho? Não, não tá aqui. Ah, é aqui em cima, ó. Aqui, ó. Um boné que assume a forma de uma criatura desconhecida que não parece ser deste mundo. Enquanto ele estiver equipado, o sangue do usuário será drenado para restaurar a energia gasta. Isso não acontecerá quando o capuz estiver para cima, ou quando o usuário estiver anêmico, ou tiver energia suficiente. Como a criatura evoluiu de acordo com as regras de um mundo diferente, seu padrão de cores não pode ser personalizado, mas tenha certeza de que o boné não é venenoso, e que não há perigo de a criatura assumir o controle do corpo do usuário. Aí essa roupite aqui, ó, esse bonezinho. Mas eu não vou usar, né, porque eu prefiro o meu de lontrinha, cadê? Aqui, ó, capuz de lontra. Oxi, pera aí. Tira esse. Ah, tá. É que o de lontra cobre, né? Quando a gente precisa. Certo, vamos lá. Pedidos do robô primeiro, né? Que eles já fizeram algumas entregas, né? A gente só tem um robô para usar. Acho que é isso, né? 2 estão em uso. Ah, vamos fazer uma entrega aqui para... Vamos ver... Caso aqui tanto faz, porque a gente não vai para lá, né? Então, vamos mandar para cá. Beleza, aqui já tenho pedidos para o Sam, né? Vamos ouvir aí as instruções.
Não vai encontrar o que a bióloga Evo Devo precisa aí, Sam. Acho que vai ter que pegar o alcatrão sozinho. Ela costumava usar equipamentos para isso perto de um ninho de EPs. Mas, depois que o clima piorou, já não tinha mais como pegar as amostras por si mesma. Agora é você que precisa achar todas as unidades e fazer o que ela não pôde. Ah, e mais uma coisa. Leva para ela o amonite que o paleontólogo deu para você. Prossiga com muito cuidado, Sam. Isso pode dar errado de várias maneiras. Beleza, ou seja, aqui a gente vai levar um item, né? São esses amonites. E a gente vai para um lugar onde tem EP para fazer uma coleta, né? Que é esse círculo piscando aí. Colete 4 aparelhos de extração de alcatrão e leve-os para a bióloga Evo Devo no abrigo 4124, junto com o amonite, que possui um cordão umbilical. Conecte o abrigo à rede quiral quando terminar o seu trabalho. Beleza, ela deu um spray de reparo aí pra gente, pra fazer o trabalho. Mas é bom levar uma boleadeira, né? Pra prender as EPs antes que elas peguem a gente. Isso porque a gente não vai poder arranjar briga com elas, uma vez que a gente tá levando materiais pra transporte, né? Pra entrega. Tá, vamos colocar aqui no nosso tratorzinho. Sim, eu quero suprimento, sim. Show. E é por isso por enquanto, galera. Então, aqui eu vou colocar uma tirolesa como prometido, né? Vamos ver onde é nosso... Obrigado por tudo. Tem que ir pra cá, ó. Deixa eu só ver onde... Eu já sei. Foi mal. Você acha que pode usar a propriedade de um prepper? Você tá muito errado. Foi mal. O sensor marca a área. Escolhe um lugar fora da área. Desculpa aí, meu. Fiz sem querer. Vou me atorar no alcatrão. Dá um desconto. Continue persistindo. Tá, aqui não dá. Não é o que eu quero. Vamos lá. Fazer aquela conexão. Aê, maravilha. Ó, já conecta com aquilo ali. Não sei nem porquê. Mas tá bom. Quanto mais conexões, melhor pra gente. Tá, a área que a gente precisa chegar é aqui. Certo? Então vamos lá. A gente já tá levando os amonites, né? Vamos fazer umas acrobacias malucas aqui. Não fizemos nada. Áreas de EP, tá, galera? Então, pra que eu peguei a boleadeira? Uma pra mostrar pra vocês uma coisa que a gente ganhou e não usou ainda. E numa emergência pode ser muito útil. Que é a... Nossa, eu devia ter usado, né? Eu teria dado um adianto. Que é a faca que a Mama colocou na nossa algema para cortar cordões que a gente usou para libertar ela, né? Pouco antes de levar ela para Lockney. A gente não usou ainda oficialmente, né? A gente usou lá para, no caso com ela, mas não usou posteriormente. Então tá aí uma chance da gente usar. Nossa, eu achei que tava logo aqui, mas tá lá embaixo. Devia mesmo ter usado aquela tirolesa ali, né? Teria dado um adianto. A bateria tá indo pro beleléu. Ficar sempre de olho nessas coisinhas, gente. É meio chatinho, mas sem isso a gente não vai muito longe, tá? Aquela tirolesa ali é meio perigoso, né? Tá bem na rocha ali, não sei se tem um lugar pra subir, pra ficar paradinho, né? Ancorado. Você tem que se preocupar até com isso, na saída da tirolesa, se você vai estar seguro, né? Caraca, não dá pra enxergar nada. Talvez tempestade, ó. Arma de disparo que a gente usou uma vez só. Beleza, aqui, tranquilo. Olha, daria pra fazer o seguinte também, ó. Colocar um cofre aqui, né? Deixar aqui os itens, né? Arranjar uma briga ali, pegar o que a gente precisa pegar, né? Tá pra cá.
beleza? E seguir daí, né? Mas, todavia, a gente pode evitar. E eu quero mostrar pra vocês como é que usa a nossa algema, né? Essa é pra você. Dessa vez eu não vou fazer dessa forma, mas é possível fazer dessa forma, tá? Hoje é um bom dia. Essa é pra você. Beleza, recarregou o que a gente precisava. Deixei uns likes ali, porque afinal de contas essas estruturas ajudam pra caramba. Esse é um jogo que, se você for jogar offline, vai dar trabalho. Não vai ser fácil. Como disse um rapaz essa semana pra mim, a vida não é um pudim. Mesma coisa. Jogar offline esse jogo aqui sem a ajuda dos outros jogadores, sem as estruturas que eles criaram e tudo mais, não é impossível, né? Eu acredito que dê, sim, pra fazer. Opa, pera, Sam. Calma. Eu acredito que dê pra fazer. Aqui a gente pode dar a volta, tá, gente? Eu ia colocar uma estrutura ali, mas não tem necessidade. Mas certamente vai ser muito mais difícil jogar sozinho, né? Se você estiver desequilibrado, não dá pra pegar nada no caminho, tá, gente? Não fiquem desequilibrados. Bom que aqui já é um gramadinho, tal, verdinho. Aqui é fora da rede, então não dá pra colocar tirolesa, não dá pra colocar essas paradas, né? Ó, a gente localizou o que precisa, né? Só que é uma área de EPs. Calma, Sam. Só mais um pouquinho, cara. Vai dar tudo certo. São 4 recipientes, né? Que a gente precisa, então... Já bora ficar de olho aí. Se todos estiverem pertinhos, melhor pra nós. Todos juntinhos, né? Deixa eu só... dar um upzinho aqui nas coisas pra gente não perder nada. Não quero nenhuma surpresa desagradável com os nossos itens. Acabou a bateria agora do nosso esqueleto. Que é um problemaço, porque esse terreno é horrível. Agora o negócio é ficar de olho pra não cair, né? Ó, tem uma, duas... A gente encontrou todos, hein? Certo. Aqui vai ser bem covarde. A gente vai fazer um esquema bem covarde mesmo, porque a gente não quer briga, não quer nenhum tipo de disputa desnecessária. Vou tomar uma aguinha aqui. Beleza, já tá achando alguma coisa. Certo, foco. Foco, concentração. Tô com medinho? Tô. O cordão dela tá aqui, ó. Então o que dá pra gente fazer? A gente vai encontrar outra, né? Tem outra. Chega perto, né? Muita coragem. E corta o cordão, ó. Problema resolvido, tá? Com SCP. Só que tem que ficar de olho, porque geralmente elas não estão sozinhas. Tem outro cordão, ó. Dá pra fazer isso também se você for em stealth, tá, gente? Bem na manhinha, agachadinho e tal, dá pra ir. Eles viram cristais na mesma hora, tá? A questão é... Ih, caracas. Ah, esse aqui não dá pra fazer nada. Ô, droga. Xiii, ferrou de vez. Lembra que tinha um e-mail de alguém, não lembro quem foi que a gente leu, que tinham EPs que não davam pra lutar contra elas? Elas eram muito fortes. Ou algo assim, não me recordo se era essa questão. Mas
beleza, deu pra... Ai, droga, não tem cobertura da rede fraca. Agora eu fiquei com medinho, hein? Putz. E ela tá bem onde a gente precisa pegar o item. Que droga, hein? Aí tem outra ali em cima. Então, vou ver se dá pra ir sem alertá-la. Querendo ou não, a gente tá... Olha lá, a gente tá com a luva, né? De pegar os itens à distância. Então, ó, esses vermelhos, esses EPs com uma aura vermelha, não tentem, porque não tem como pegá-las, prendê-las, enfim. Idiota. Calma, Sam. Você é tão agressivo assim, não. Relaxa, vai dar tudo certo. Já tem uma aqui. Eita, ferro! Aqui. Pra lá, ó. Aquela EP ali não dá pra fazer nada com ela, tá, gente? Então, nem tenta. Só segue o rumo mesmo. Ali como eu prendi, eu já vou jogá-las. Esse é um jeito de jogar que a gente não tem feito, né? Aqui já foram duas. Certo, beleza. Vou pegar aquela que tá mais distante, ó. Depois a gente volta pra cá. Eu tô indo agachado pra evitar de tropeçar, tá, gente? Se eu tropeçar aqui e precisar atirar com a tirolesa, eu não consigo. Então eu tô indo bem na manha pra evitar o estresse de ferrar com tudo, sabe? Eu tenho paciência. O importante é que vai dar certo no final. SCP eu nem tinha visto. Tem outras, assim, montes, ó. Vou sair daqui. Bem, elas estão bem de boas, né? Os padrões que a gente está acostumado. O ruim é que elas podem aparecer do nada, né? E, nossa, fica uma tensão. Aqui daria para resolver, gente, da seguinte forma. Se tivesse colocado o material que eu tenho em um cofre lá em cima, longe daqui, né? Aí o que eu faria? Deixando tudo lá no cofre, eu viria aqui, arranjaria uma briga. Ai, caracas. Arranjaria uma briga. E aí, com a briga, a gente ia limpar essa área, né? E evitar todo o contato aí com eles. Porque depois que briga, vem a chuva para, vem o sol, né? Vou descer aqui também. E aí acabaria nosso drama, né? Não solta não, cara. Preciso disso. O problema é que essas que se movem muito, elas atrapalham tudo, né? O que tá acontecendo com o Sam? Ah, tá, entendi. Eu fiz uma coisa errada aqui. Putz, vai dar ruim. Pera aí. Deixa eu tirar essas coisas das minhas costas. Colocar no trator. Isso aqui também vai pro trator. Porque o que acontece? Eu tô carregando peso a mais, né? Tem um cordão aqui. Ô, gente, tá difícil aqui de pegar as coisas certas, hein? Vamos lá, Sam. Guarda isso. Esse bendito do Sam fez o quê? Ele tirou a caixa do negócio
Eu coloquei. Deixa lá, meu. Aê. Pega a boleadeira. Prende. Ih, caraca, se vai dar pra prender esse. Nossa, tô num lugar horrível. Sai daqui. Não, Sam, sai daí. Isso. Pronto, agora senta aqui. Tranquilo, vai. Fazer dessa forma é a pior forma que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Não façam dessa forma. Faz do outro jeito que eu mencionei agora, que vai ser muito mais tranquilo. E se vocês não vão ter a preocupação de ficar o tempo todo se tem algum EP, se não tem, sabe? Beleza, a gente coletou. Falta mais algum? Deixa eu dar aquela conferida, né? O bom é que o tempo para quando a gente tá nessa tela, né? Que ótimo. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, eram 5 de 5. Então tá aqui. Agora é sair dessa área sem muitos problemas, né? Como vamos fazer isso? Não faço ideia. Mas vamos. Tá, agora nós precisamos ir para... Cadê você? Cadê o nosso ponto de extração aqui, gente? Bióloga Evudeva. Ou seja, a gente tem que voltar, né? Fácil. Fácil, fácil, fácil. Descer por aqui, ó. Puxa, Sam, não cai, por favor. Vamos pegar a pistola, porque vai que dá pra fazer alguma coisa. A gente faz. Eu não me lembro da última vez em que eu fiquei tão perto de uma EP sem ser de propósito. E eu não gostei nem um pouquinho. Pra ser bem sincero. Pra mim eu sairia correndo daqui agora. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Sam, respira. Quer dizer, respira não, tampa a respiração, né? Beleza, pra cá, tranquilo. Fica lá pra cima agora, hein? Quero você um pouco mais ousado. Então, não era essa a ideia. Ixi, a outra vermelha tá ali também, ó. Bora correr alucinadamente, galera. Já pegou, já era. Não deixa eles derrubarem as suas coisas, hein? Ai, sorta, larga. Sai fora, não. Aqui a luta é resistência, tá, gente? Ah, sai. Caiu, já era. Aí ferrou de vez, galera. Tudo que a gente fez foi por água abaixo. Agora. Na saída. Por quê? Eu tô com um negócio engatado. Então, tá tomando todos os danos, tá? Mas, como não tem o que ser feito agora, né? Como diz o ditado, para o que não há remédio, remediado está. Então, vamos tentar aí tomar o menos de dano possível. Evitar, são duas agora, né? Ah, droga, tomei. Ah, não tomei. Não tomei. Cadê o outro? Isso é muito ruim quando fica um de cada lado. É bom é quando os dois estão do mesmo lado. Não vai entrar no buraco, não. Vai. Não? Aí, nossa, eu gastar todas aqui. Mas é aquilo, se eu gastar... Ai, droga. Aqui. Bosta.
Vai. Deita logo aí. Vai tirar sua sonequinha. Eu nem sei aonde estão os itens, galera, pra vocês terem uma ideia. De quão ruim tá a situação. Aqui é outra, tá aqui outra. Aqui não. Enganei e fui enganado. E você? Aqui, ó. Tchau. Vai. Acabou. Mais uma. Não pegou, droga. Se tivesse pego, teria acabado com ele, hein? Ô, poste. Aí não, né? Já foi. Cadê o outro? Olha o outro lá, ó. Tchau. Beleza, foi, galera. Agora é lamber as feridas, né? Identificar o quanto a gente perdeu, quanto danificou da carga e seguir em frente. Então não façam como eu fiz, tá? Deixa as coisinhas no cofre. Mesmo que vocês tenham que fazer o cofre, façam. Deixa as coisas no cofre, arranja a briga, limpa a área. Aí quando a área estiver boa... Vou isso aqui não. Aqui. Dá pra evitar. Aí vocês passam andando, porque vocês viram que dá, né, pra fazer. Vou uma plaquinha aqui. Aí, como é que era? Assim. Eu sempre esqueço como é que coloca a placa, gente. Eu tenho um problema seríssimo, que se eu ficar muito tempo sem fazer alguma coisa, eu simplesmente esqueço como faz. Não retenho na minha mente, sabe? Tá, vamos lá pegar essas coisas e torcer para que tenha dado tudo certo. Não esteja totalmente detonado, né? Como aqui é uma área de alcatrão, não espera muito tempo, tá? Porque logo vai começar a chover de novo, vai estragar tudo, enfim. Fazer essa luta não estava nos planos, tá? Só pra deixar claro. Eu queria mesmo ter passado aqui desapercebido, porque querendo ou não ia ter sido o melhor cenário, né? Aqui tem duas formas de fazer essa aqui. É só uma é abrir aqui ou apertar as opções e vir aqui em cargas, né? Ele pega tudo que tá no chão. Ó, o dano na carga foi de 8%. Não foi tão ruim. Mas o ideal é que não tivesse tido nenhum dano, né? Mas, enfim. O que já foi, já foi. Não vou me lamentar. Mentira, vou me lamentar pra caramba ainda. Me dá muito desgosto quando acontece esse tipo de coisa, gente. Mas enfim, pelo menos dá pra gente ir embora agora, correndo e tal. Vocês viram a quantidade de granada hemática que foi embora? Brincadeira, né? Muita coisa, gente, credo. Então, vamos lá, estamos chegando. Morrinho pra atrapalhar nossa vida. Subir esse aqui. Vamos, Sam. Falta pouco, cara. É que a gente tá sem energia, né? Aliás, sem energia não. O esqueleto tá danificado. O esqueleto que a gente tá usando. Então a gente tá só com as habilidades do Sam mesmo. Que já é bastante coisa, né? Se parar pra pensar. Tem... Dos preppers secretos, eu lembrei de outro. Tem o primeiro prepper. Que é o primeiro dos preppers, né? A sair e morar no isolado e tal. Além do primeiro entregador, o primeiro portador, né? Tem um músico também. Não sei se eu falei do músico. O filho do escritor é considerado um prepper secreto também. O editor também é. Bem, eu vou em algum momento mostrar todos pra vocês, tá? Então, tranquilo. O do Ludens também, mas eu já tinha dito, né? Do Ludens. Estamos chegando, beleza. Missão de hoje.
em vias de conclusão. Que é ótimo, que não vai ser um vídeo extremamente longo. Não que eu não goste, eu até prefiro vídeos mais longos, mas dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho para produzir e dá bastante trabalho para vocês assistirem também. Escaneando ID da Brady. ID da Fragile Express verificado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão controladas. Nossa, muito ruim sem o esqueleto, né? Eu vou equipar um novo. Não dá pra ficar sem não, ó. Lentidão. As caixas estão aqui, beleza. Beleza, vamos entregar aqui. Entrega de amunite de aparelho de extração, tá aqui. Impressionante, Sam. Muita gente não teria nem chegado a tentar. Posso ver? Nenhum arranhão. E o alcatrão dentro está seguro. Você não decepciona, camarada. Olha aí, se soubesse a dificuldade que foi. Alguns robôs fizeram algumas entregas, né? Beleza. Como previsto. Agora, me conecte à rede Kiral. Com Meus prazer. estudos vão começar agora. Olha aí, um monte de áreas conectadas. Bióloga. Lança-granadas, caracas. Novas entrevistas. Beleza, mais banda Kiral. Obrigada. Acho que é óbvio, mas estou convencida de que o Alcatrão está ligado às EPs e ao Death Stranding. Afinal, isso e a chuva temporal são características do ecossistema pós-Stranding. Entendeu? Mudanças súbitas assim sempre levam à extinção de organismos que não conseguem se adaptar. Os que se adaptam o fazem com acentuadores, regiões do DNA que dão as vantagens dos organismos bem-sucedidos. Os fatores genéticos são a chave da evolução. Mas há genes que têm o efeito oposto, que trazem desvantagens aos organismos. Fatores de extinção, como são chamados. Eles são sementes do avanço e da obsolência. Tais fatores podem estar dormentes em todos nós. Uma escolha que aguarda ser feita. Para cada ser, desde a criação da vida. Assim, o indício antigo pode estar oculto no Alcatrão. Evidências dessas decisões genéticas que podem nos guiar no caminho atual. De qualquer forma, graças a você, agora eu posso estudar a composição do Alcatrão. Se tiver bons resultados, depois eu te conto. Muito bom, Sam. Você nem imagina o quanto impulsionou nossa pesquisa sobre o Death Stranding. Obrigado de novo por trazer o corpo da Mama, além do Amonite. Falando nisso, minha análise do cordão umbilical vai bem. Muito bem. Comparei os dados com alguns dos nossos arquivos restaurados. Enfim, você pode vir ao laboratório? Tá quase tudo pronto para a integração do transmissor Kiral. Se puder coletar os materiais necessários para a restauração e os trouxer aqui, eu serei muito grato. Vamos adiantar aqui os robôs. Vou mandar esse aqui, ó. Contei. Certo, os pedidos padrão dela tem roboticista, geólogo, paleontólogo e uma missão aqui para ela, né? Beleza. Não vou pegar nenhuma daqui, tá, gente? Não pretendo levar nada para lugar nenhum. Daqui a gente vai para a central de Mountain, que é a nossa base central. Para o quarto, leitura de e-mails encerra. E na próxima missão a gente vai até o
o Hartman, para ver o que ele tem lá pra gente. Vamos ver aqui o que nós temos. A lança-granada, né? Dispara granadas que acionam seus efeitos no impacto. Pode ser carregada com 4 tipos de munição: balas hemáticas, anti-EPs, granadas letais, balas escorregadias e tranquilizantes não letais, possibilitando o uso em diversas situações de combate com os mais variados alvos. Nunca usei essa arma, eu acho. Não que eu me lembre, pelo menos. Ela só usa ligas especiais para ser construída. Interessante, né? Quanto uma IP, por exemplo, ela deve ser sensacional, né? Vamos fazer uma, né? Aí, ó, deixa aqui para nós usarmos. Certo, vamos nessa. Para ver as estruturas que estão construídas, né? Olha, com o esqueleto não é muito melhor? Ó. Se tivesse 100, ele estaria afundando aqui, né? Peraí. Cadê? Tirou fora da área de construção. Tá. Tem que sair da estrutura dela, né? Restrições a armas revogadas. Beleza. Tá, eu quero criar uma coisa que faça sentido. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma aqui, que é onde a gente tá, né? Aí o laboratório do cara tá aqui. Do Hartman. Tá aqui nessa bagunça aqui. Então o que eu vou fazer? Vou tentar criar um caminho que siga essa lógica aqui, ó. Que vá nessa direção. Pelo menos até aqui. Então, começando por aqui. Vou deixar uma tirolesa aqui. Para iniciar, né? Eu só tô esperando porque eu tenho uns materiais que eu quero deixar aqui já pra dar um upgrade nela. Fazer ela ficar mais útil pra nós. Pegar um alcance maior, né? Nível 2, eu acho que ela aumenta um pouco o alcance. Beleza, aprimorar. Toma isso. Toma isso, nível 2. Vamos nessa. O laboratório do Hartman é a nosso caminho. Tá pra cá. Ah, tem isso aqui também, ó. A gente pode criar uma rota, tá vendo? Dá pra seguir desse jeito aqui. Usar na bússola. Então está dizendo que se a gente subir aqui, a gente vai pro lugar que a gente precisa, né? Então, vamos lá. Marcador personalizado, beleza. Tem 2 marcadores que eu coloquei ali. Vai ser muita novidade. Lembrando que a distância inicial é de 300 metros entre uma tirolesa e outra, né? Eu quero ver se eu consigo expandir isso aí para pelo menos uns 350. Eu acho que dá se a gente fizer o upgrade, né, da tirolesa. Eu não me lembro se dá pra fazer, tá, gente? Eu estou especulando aqui com vocês. Aqui a gente tá em 100 metros, beleza? Dá pra subir mais. Colocou ela num lugar limpo, então é um lugar que não vai dar nenhum tipo de problema pra se conectar, né? Livre de obstáculos. O declive é muito íngreme, tá? Eu só queria ver a distância, mas tudo bem. E ainda tá o ambiente limpo. Limpo, ó. Limpo. É a mistura de livre com limpo, né? Limpo. Não dá pra pôr nada. Olha aí, colocaram uma corda aqui pra facilitar. Bacana. Daria pra usar, só tirar, se eu tirasse tudo do... Opa! Não vi isso, gente. Desculpa. Eu tava sem energia, né? Não reparei que tava sem energia. Isso porque tem uma letra sonora, hein? Imagina se não tivesse. Subir aqui, beleza. Ó, o Otamar.
Olha aí, hein? Alguém teve a mesma ideia que eu, hein? Isso é bom. Isso é bom. Deixa eu só ver onde é o correto pra gente ir. Ah, é pra lá, ó. Então, certo, vamos lá. Nós temos aqui. Vou pôr mais pra ponta, né? Aqui, ó. Sensacional. Esse lado vai conectar com aquela. Eu não sei pra onde vai dar, mas tá na direção que eu apontei. Então, beleza. Ó, lembrando que eu tô meio que seguindo o caminho que eu já tinha marcado, ó. Então, ó, essa aqui tá próxima dessa. Então, provavelmente chegando nessa tirolesa já deve ter outra ali pra se conectar, ó. Não tá pronto. Meio confuso, mas vai fazer sentido, né? Em algum momento. Prometo que em algum momento vai fazer sentido. E aqui a gente já testa a perspicácia do plano. Andar nas montanhas sem condições, galera. Ah, não. Imagina toda vez que vir aqui ter que passar por todo esse caminho que a gente fez. Tá, sem condições. Bem, aqui não conecta com lugar nenhum, a não ser com aquela ali que tá longe pra dedéu. Não, então não vai dar. O que a gente vai fazer é manter o nosso plano. O nosso plano implica em colocar uma tirolesa nessa direção aqui. Musicão aí pra gente. Então vamos seguindo nessa direção, colocar uma lá naquele pico, ó. Vocês viram a marcação que eu coloquei, ó? Ela fica no mapa. Bem legal, né? Para colocar essa marcação tem que abrir a bússola desse jeito, tá, gente? Senão não funciona. Facilita pra caramba também pra saber onde colocar as tirolesas, né? É só seguir a linha, ó. Nossa, que música linda, galera. Qualquer dia vocês experienciem fazer alguma atividade escutando as músicas desse jogo. Qualquer atividade, tá? Não só viagens. E aí vocês me digam qual foi a experiência que vocês tiveram. No Spotify tem, tá? Tem um monte de playlist lá, criada por fãs e tal. Oficial eu não sei se tem alguma playlist oficial. Aqui tem bastante lugar conectando, vocês viram? As linhas. Só tem que garantir. Eu tô indo assim porque eu não tô levando nada pra lugar nenhum, tá, gente? Doidão assim, pulando e sem me preocupar com o que eu tô carregando e tal. Mas vocês tomem mais cuidado quando forem subir em qualquer estrutura, tá? Vamos lá, Sam. Vamos ver aqui onde a gente pode pôr. Ah, tá. Essa é pra conectar com aquela lá. Eu poderia colocar uma aqui. Não me atrapalharia em nada. Mas eu acho que se eu colocar uma ali, vai ser melhor. Beleza, vamos fazer isso. Opa, cai não, cai não. Oi, cai não. Lembrando que a gente tem um caminho trilhado aí pra fazer, né? Ó, a gente perdeu o contato com aquela ali porque tem um obstáculo na frente. O obstáculo é sempre ruim pra gente, né? Aqui ainda dá. Eu tô calculando por aquela ali porque aquela ali é o que vai dar engate em todas as outras. Então se eu achar uma ponta que ela fique legal, tipo essa ponta aqui, ela vai conectar com um monte de outros lugares. Tem que ser alto, né? Senão ela vai perder aí o ímpeto da distância. Seu calçado tá acabando, hein? Vamos subir aqui, Sam? Né? Não tem problema, meu amigo. A gente vai arranjar uma solução. Ó, perdi ali também. Não, ali eu perdi porque tá longe, ó. Mas aí o que acontece? Se eu melhorar aquela tirolesa, eu consigo. Que vai pra 350. Então, até aqui tranquilo. Vamos focar nessa outra. E quando eu tiver que voltar por aqui, eu garanto que vai ter. Seria melhor já garantir agora, né? Não fugir a proposta que a gente tinha inicialmente, né? Vamos lá. A gente não tá com
apertado nem nada disso, então não tem problema. Prefiro fazer agora, porque eu não sei se eu vou lembrar de fazer upgrade nela depois, né? Pelo menos assim, ficar num lugar mais alto. Aqui tá bom, não precisa ser tão alto. Fica aí, Sam. O laboratório do Hartman tá ali embaixo. Os compostos químicos já eram. Pelo menos é o recipiente, então não tem muita... Não precisa chorar muito, não. A gente descobriu as duras penas que o recipiente destruído não tem problema. Desde que você mantenha a carga em ordem, né? E aqui... Ó, tá conectando, hein? É maravilha, já conectou ali embaixo, ó. Aí, ó. Sensacional. Vamos ver pra onde ela tá apontando essa... É. Acho que vai valer a pena. Vamos ver. Calma, a cena já tá acabando, cara. Só mais um pouquinho. Fôlego, vai. Eu vou aproveitar e vou pegar ela. Não, 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 não. Cansa não. Olha aí, ó. Estamos chegando em algum lugar. A gente tá pra lá, né? Vamos ver pra onde ela posiciona a gente. Ó, que belezinha, hein? Tá aqui o Hartman. E assim a gente conectou um Prepper ao Hartman. Assim, não foi um exímio trabalho de engenheiro civil, né? Mas atende às nossas necessidades. Daria para fazer melhor? Sim, daria. Mas assim atende. E a linha que a gente traçou... Inclusive dava pra ter colocado a tirolesa ali, né? Vacilei. Tá vendo? Eu não confiei na própria linha que eu tracei. É, meus amigos e amigas. A dúvida... Oh, droga! Eu não direcionei. Droga. A dúvida, ela mata um monte de ideias muito boas. Então, se você tiver boas ideias e tiver dúvidas sobre ela, você tem aí pelo menos uma porcentagem muito grande de fracassar. Não digo você fazer coisas sem pensar, tá, gente? Sempre pensem, sempre planejem. Mas confiem. Se vocês tiverem uma ideia, confia na ideia de vocês. Faz que nem eu fiz agora. Tracei uma rota e aí acabei não confiando nela, gastei uma tirolesa a mais. Ela tá feito um caminho direto aqui, ó. Pum. Sem problema. Aliás, ia ser direto com essa aqui de baixo, ó. Vamos só ver lá a missão que o Hartman quer dar pra gente. Aí a gente vai pra Mountain e encerra o vídeo na leitura de e-mails, entrevistas e todas as outras istas que eu tenha deixado lá. Beleza? Já vou deixar esse aqui para fazer o upgrade. Bora seguir. As caixas já estão tão detonadas que não tem mais o que restaurar, né? Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas estarão bloqueadas até a saída liberada. Eu acho até que essa bússola aqui, ó, que a gente colocou, ela é mais eficiente do que ficar colocando essas tags, ó. Porque ela traça uma linha no mapa, o que ajuda, assim, demais. Certo, os pedidos dos robôs, né? Vou mandar mais 2 aí. Dá pra roboticista, paleontópico. Vamos ver os pedidos padrão. Não tem nenhum pedido padrão pro Sam. Estranho. Achei que era aqui que a gente ia conseguir o pedido dele. Precisa identificar de onde é, então, né?
Certo, nenhum pedido, né? Mas deu pra gente ir até o laboratório, né? Então o laboratório dele está aqui ao lado. Exatamente onde a gente marcou. Então é isso, vamos lá. Vamos ver o que ele que nos aguarda aqui. Obrigado, Sam. Resgatando o nosso passado, descobrimos muitas pistas importantes. Não se preocupe, eu acabei de voltar. Temos tempo. Quando encontrou a Mama, você teve uma forte reação antígeno-anticorpo, correto? Tinha uma EP junto. Tinha, mas talvez tenha sido outra coisa que causou isso. Eu também descobri grandes quantidades de matéria quiral na Mama. Não somente aquilo que fica acumulado na pele ou em todos os trajes. Tá em todas as células dela. Até mesmo em células inativas. Aquela EP que você viu lá era especial. Era filha dela, mas também era a própria alma dela. De algum modo, o K e o Ra dela não conseguiram se separar. Eles devem ter ficado conectados pelo cordão umbilical. Essa é a única explicação. É por isso que não deixou marca quando ela me tocou? Exato. E não é só isso. 10 segundos para o ataque cardíaco. 5, 4, 3, 2, 1. Mudei os horários dos registros. O QG não vai saber de jeito nenhum o que falamos. Olha, mensagem do Deadman. Veio com um cordão umbilical. Sam, me desculpe. Você devia saber o que estava carregando. Mas eu não podia arriscar de jeito nenhum que o Die Hardman descobrisse. Então minha única opção era manter em sigilo. Isso tem que ficar entre nós. Não sabemos se dá para confiar no diretor. O cordão umbilical foi tirado da Bridget Strand. Eu removi ele escondido. O cordão não estava ligado a um feto. Ele estava fora do corpo dela. Ela me pediu para cuidar dele. Me disse que era a chave para decifrar o Death Stranding. Mas insistiu para nunca contar para o diretor. O cordão não demonstra nenhum sinal de decomposição ou necrose. Até parece que ele parou no tempo. Achei que o Hartman podia ajudar a entender isso. Então escondi na sua carga para Mountain Knot City. As observações do Deadman são precisas. É igualzinho ao cadáver da Mama. Como assim? Compartilham uma propriedade muito peculiar. Os dois contêm grandes quantidades de quiralium nas células. Ou seja, o cordão da Presidente estava conectado à praia de alguma forma. E por isso, não foi afetado pelo passar do tempo. Eu comecei a elaborar uma teoria. Tá incompleta, mas eu acho que vale a pena comentar. A vida na Terra foi marcada por muitas extinções, grandes e pequenas, incluindo as 5 grandes. E se a gente examinar os estratos da Terra, a história deles, se preferir, há vários acúmulos de quiralium que datam cada uma. E se a manifestação das praias e outros fenômenos associados correspondem a eventos de nível de extinção. Então, Isso. Talvez o nosso Death Stranding apenas seja o mais recente. Os registros e a pesquisa que você ajudou a recuperar sugerem que a gente está no meio da 6ª extinção. 6ª extinção? Qual é? Sabe o que é isso, não é? Um mamute congelado de 10 mil anos atrás? Correto. E isso? O Homem do Gelo de 5.300 anos atrás. Tinham os mesmos cordões umbilicais. Não mente. Pensa.
E se os dois não estivessem congelados? Tá dizendo que o tempo parou pra eles, que nem parou pra Mama? Infelizmente, perdemos todos esses espécimes no Death Stranding. Então não tem como examinar as amostras originais. Mas alguns fragmentos de dados sobreviveram. Com a ajuda da rede Kiral, talvez a gente consiga ter algo mais concreto usando a tecnologia Evodevo. Tá. E isso aqui? Um dinossauro de quase 66 milhões de anos atrás. Cordão umbilical não decomposto. Pera aí, só mamíferos têm cordões umbilicais? Não. Só mamíferos têm cordões umbilicais usados para o nascimento. Isso é outra coisa. Digamos que é um cordão, só que do outro lado. A minha proposta é que os cordões umbilicais de mamíferos são uma mímese do cordão do outro lado que evoluíram com o tempo. A gente não deve presumir que tudo relacionado ao Death Stranding é nocivo. Trilobitas, amonites, dinossauros, o mamute, o homem do gelo, preservados, como se o tempo tivesse parado. Todos, sem exceção, encontrados com cordões. O que significa que é possível que todos tenham uma ligação com a praia. E isso, com a teoria da entidade de extinção, EE, me leva a crer que organismos com cordões são, na verdade, entidades de extinção. Você viu, Sam? As EEs se conectam à praia pelos seus cordões. E é exatamente por essa ligação que elas, de algum modo, causam um Death Stranding. Então a Bridget era uma entidade de extinção? É muito cedo pra gente ter certeza, Sam. E como você queimou o corpo dela, talvez nunca saibamos. O Higgs disse que a Amelie é uma EE. Ela não tem dooms, que nem todos nós. Sam, pensa. Digamos que a Presidente Strand fosse uma EE. Não é possível que a filha dela também seja. E, pelo menos, o Higgs deve esperar que ela seja, já que a Presidente não está mais disponível. Aí ele sequestra ela pelos poderes de EE ou para causar uma extinção em massa? Talvez sim, talvez não. Duvido que uma única EE seja poderosa o bastante para causar um Death Stranding. E isso se a Amelie for uma EE mesmo. O Higgs tem certeza que ela tem potencial. Exato. E a gente precisa salvá-la o quanto antes. Resta 1 minuto. Agarre-se em alguma coisa segura. Ah, esse é de verdade. Sam, vá pro oeste. E como eu lido com o Die Hardman? E lembre-se, com cuidado de sempre. Vai ser péssimo se ele ficar sabendo das nossas suspeitas. Afinal de contas, a gente ainda precisa muito da rede Kiral. Beleza. Ativando medidas de segurança. 5, 4, 3, 2, 1. Caracas. É só eita atrás de coxa, hein? Caramba. É agora, Sam. Quando puder, vá para a margem da zona de Alcatrão e monte o transmissor Kiral. Quando terminar, use o Cupid para ativar. Materiais necessários preparados. Os suprimentos são limitados. Use com moderação. Vai carregar muita coisa também. Considerando tudo, deve ser uma das piores entregas que já fez. O Hartman sabe mais sobre o local do que eu. Daqui em diante é com ele. Já passou da hora dele acordar mesmo. Administrando choque. Afaste-se. Tá. Quanto à estação de acesso, o local escolhido era o candidato inicial da estação de acesso que perdemos para a zona de Alcatrão. Ironicamente, suspendemos a construção, por considerarmos um pouco instável demais e não valeu o risco.
Mas agora é nossa melhor opção. Esperamos que nossa preocupação da época não se confirme agora. Para nossa sorte, a estrutura que montamos ainda está intacta. Tudo que você precisa fazer é transportar os materiais necessários ao local e terminar o trabalho. Creio que seja a única maneira de expandir a rede mais a oeste e resgatar a Amelie. Conto com você, Sam. Beleza, aqui nós temos o pedido do próximo vídeo. Reparo, transmissor Kiral. Acredito que seja a última missão. Depois disso é só o final do jogo mesmo. Então vai ser a última missão de entrega, né? Por assim dizer. E daqui a gente já parte pro encerramento. Derradeiro encerramento. Então, beleza. Não vai ficar pra hoje, tá, gente? Sei que vocês estão animados, querendo saber o que vai rolar, mas não vai ser agora. Daqui a gente vai voltar para Mount Knot. Próximo vídeo a gente volta aqui, pega o pedido e segue. Então vamos pegar os pedidos dos robôs. Certo, temos um robozinho aí para mandar. Vou mandar esse aqui. Vamos ver pedidos padrão. Vamos ver se tem alguma coisa para Mountain. Que a gente já leva. Esse aqui a gente vai selecionar a entrega mais difícil. Só pra gente ganhar mais uns pontinhos, né? Coloca no trator, beleza. Maravilha, galera. Bora ir pra Mountain. E é isso, está acabando aí o Death Stranding, pelo menos a história principal. Aí vão ficar só as entregas para fazer a parte das estrelas, né? Saber um pouco mais dos arquivos e tudo mais. E aí isso a gente trabalha depois de zerar o jogo. Padrão, né? Por aqui. Seriam as missões secundárias, né? Aquela dali de trás, ó. Eu não vou fazer firula não. Vou pra cá primeiro. Quem diria, hein? Resident Stranding. Uma EE. E a Amelie, grandes chances de ser também uma EE. O que isso significa? Que o mundo pode acabar. Muito louco, né? Sinceramente, eu acho essa história muito densa, difícil de compreender. Sendo bem sincero, ela é bem difícil de compreender mesmo. Pelo menos pra mim. Então, assim, eu tô jogando aqui, eu entendo o que eu tô jogando, eu sei o que eu tô fazendo e tudo. Mas se porventura vocês tiverem alguma dúvida com relação à história, galera, eu não vou conseguir tirar essa dúvida de vocês. Mas tem um canal muito bom que chama Blader Coyote. E outros vídeos também que contam só a história de Death Stranding. Aí fica a critério de vocês procurar mais informações a respeito. Jogando aqui dá pra entender o jogo certinho, tá? Vocês não vão ficar perdidos em nem nada. Mas se vocês quiserem dar uma aprofundada no universo e tudo mais, vale a pena procurar mais informações de pessoas que estudaram isso. E acreditem, pessoas estudaram isso. Eu lembro que quando saiu Death Stranding, as pessoas faziam teorias até pelas imagens que o Kojima mandava antes da estreia do jogo, né? E ele mandava umas imagens que não tinha nada a ver com nada. Às vezes nem tinha a ver com a história do jogo, nem nada. Tipo, os bonequinhos. Ele mandava imagens dos bonequinhos. E a galera teorizava em cima disso. Mas enfim. Informação tem de monte. A gente tá chegando aí no final. E eu espero que vocês estejam gostando. Que venha o Death Stranding 2. Pra gente saber o que tá rolando. A gente vai fazer essa entrega aqui e vai pro quarto pra fazer a leitura dos e-mails e tudo mais. Beleza? Fazer a entrega. Aí, Sam. Olha, cara, me desculpa te incomodar de novo, mas a gente não ia pedir se não fosse importante. Tamo junto, cara. Relaxa. Nossa, você realmente cuidou de tudo mesmo.
É o milagre das tirolesas. Ninguém diria que isso não é perfeito. Ah, tem gente pra reclamar de tudo, viu? Vou dizer pra você, Aaron. Valeu. Você é uma inspiração pra gente. Essas entregas que a gente faz, galera, elas aumentam o status de lenda do personagem, tá? É só isso que faz. E aí, com esse status de lenda, quando você passa por algum lugar, ele já deixa uns likes. Eu não lembro de nenhuma outra coisa que garanta, além disso. Se alguém souber, já deixa aí nos comentários para compartilhar com a gente. Para o próximo vídeo, temos o stand de tiro, provavelmente para treinar a lança-granadas, né? Mas agora a gente vai partir para os e-mails para encerrar o vídeo. Para quem conhece a dinâmica já sabe, lá eu vou ler as entrevistas, os e-mails, os chips, enfim, tudo que a gente pega ao longo do jogo para não onerar a jogatina, né? Para não quebrar nossa experiência aí. Então fica a critério de quem quiser ver, tá? Eu vou separar nos capítulos também, como eu sempre faço. Mas não tem problema nenhum se não, vocês não quiserem ver, tá, gente? Essa parte nem todo mundo gosta. Por isso que eu já separo nos capítulos. A gente segue pro quarto agora. Para quem não vai ficar, sem problemas nenhum, vai sempre estar nos capítulos. Então se porventura vocês quiserem assistir posteriormente, é só voltar e assistir, tá certo? Então fechou. Forte abraço para quem vai embora. E bem-vindo a quem ficar. Olha, eu indo pro lugar errado, hein? Vamos pro quarto privado. Galera, sem novidades no quarto, nenhuma ceninha extra, nada. Então, vamos direto aqui pro que importa, né? Começando aí pelas entrevistas, a gente não pegou nenhum chip de memória. Vamos ver, cadê? Beleza, funcionários da Bridges. Entrevista com a bióloga Evo Devo. 1 ano atrás, o abrigo pessoal. Nasci depois do Death Stranding, então o que sei do mundo antes dele é inteiramente por conta de documentos, fotos e vídeos. Não existiam chuvas temporais, por exemplo, somente a chuva normal. Nem nuvens quirais, apenas as tradicionais massas de umidade. Com certeza ninguém tinha que se preocupar com o alcatrão borbulhando vindo do subterrâneo, na maioria dos casos. Humanos podiam viajar para qualquer lugar, até mesmo para o espaço. E nem imaginavam que a praia existisse. Não preciso dizer que agora é uma época de mudanças radicais que trarão consequências duradouras para toda a vida do planeta. Sendo assim, Dunes podem simplesmente ser a forma com que a humanidade tenta se adaptar e sobreviver. A praia existe dentro da consciência de toda pessoa, mas essas mudanças ambientais afetam a vida no nível genético, correto? É por isso que decidi investigá-las e a fonte que escolhi para a pesquisa é algo que tem aparecido cada vez mais, o alcatrão. Mas você não está interessado nisso. Tenho certeza. Só para que você saiba, é possível já termos falhado em nos adaptar para a sexta extinção e somos nada mais do que outro beco sem saída da evolução, destinados a ficar para trás. Se esse for o caso, podemos cogitar que aqueles que possuem Dunes, e que, portanto, foram abençoados com uma percepção aprimorada da praia, são os nossos sucessores. Vão sobreviver e nos substituir. Acho que isso seria uma humilhação, mas não estou muito preocupada. Minha pesquisa permanecerá depois que eu me for, e aqueles que possuem Dunes podem seguir de onde parei. Além disso, vão continuar também minha linhagem genética. Não. O que realmente me preocupa é se nem mesmo os Dunes vão conseguir enfrentar essa extinção. Se esse for o caso, então a humanidade está mesmo condenada. É uma possibilidade que devemos admitir. Mais do que isso, a maior pergunta continua sem resposta. Por quê? Por que agora? Por que assim? É o que eu gostaria de saber mais do que qualquer outra coisa. Duvido que os dinossauros e todas as outras espécies que foram extintas tenham feito essa pergunta. Creio que procurar as razões disso ou daquilo seja próprio da condição humana. Ainda assim, essa fútil curiosidade pode ser a chave para entendermos e superarmos o Stranding. Alcatrão borbulhando da praia. Aaron Hill. Mountain Knot City, há 1 ano atrás. Soube que essa região era bem inóspita antes de eu chegar. É bem montanhosa, claro, mas além disso, havia aqueles rumores sobre uma base secreta dos terroristas ou algo assim. Então pensei que estaria em maus lençóis. Mas quando minha equipe e eu chegamos aqui, foi bem pior do que pensávamos. Parecia que íamos cair em uma cilada a qualquer momento, sabe? Mas lhe digo uma coisa, não acreditei nos meus olhos quando vi todo aquele alcatrão em direção ao oeste. Não tenho nem ideia de como a Amelie e sua equipe conseguiram atravessar, mas alguém me disse que não estava tão ruim quando eles vieram. Me mandaram lá para examinar melhor, e cara, não tenho como explicar. E nem fazia muito tempo que Alcatrão estava lá. Difícil imaginar que tudo aquilo apareceu da noite pro dia.
Sendo sincero, senti que estava no fim do mundo. Não sabemos muito sobre o Alcatrão, exceto que não estava por aqui antes do Stranding. Mesma coisa com a chuva temporal e com o Kiralion. Dizem por aí que podem ser um tipo de subproduto da praia. E se pudéssemos de alguma forma rastrear o fluxo, acabaremos lá. Mas isso é tudo hipotético. Agora temos um problema real para resolver. Um dos transmissores quirais que instalamos corre o risco de afundar a qualquer momento. Ainda não temos mão de obra suficiente para mudá-los de lugar, mas vamos ter assim que a segunda expedição chegar. Se podemos esperar até lá, é outra questão. Se conseguir, teria como falar para eles darem um jeito de chegar logo? Essas foram as entrevistas. Agora os e-mails. Começando de baixo para cima, né? Começando aí pelo geólogo. Não serei como Hartman. Para o Sam. Graças a você consegui me recuperar totalmente e continuar as minhas pesquisas. Também cheguei a uma descoberta importante. A nossa ciência sozinha não descobrirá os mistérios dos Death Stranding. Não. Estamos lidando com algo que requer uma abordagem especial, um tipo de gênio. Você sabe de quem eu estou falando, certo? Hartman. Ele é a mente mais brilhante de nossa geração e mais, ele tem dons. Não muito tempo atrás, e isso fica só entre nós, eu queria ser como ele. Não quero mais. Não depois da contaminação quiral. Agora, além de saber que nunca poderia ser como ele, fico feliz por não ser. Não aguentaria. Não conseguiria lidar com os pesadelos, ter a morte como companheira constante. O destino talvez tenha sido generoso com ele em alguns aspectos, mas em outros... Bom, agora eu sei que ele sofre. Só isso. O sofrimento dele também lhe incomoda. Eu sei disso. Mas ouça, se houver alguma coisa que eu possa fazer para facilitar a vida de vocês, me avise. Eu sei que nunca serei o gênio que vai decifrar o Death Stranding, mas também não sou inútil. Estou aqui para ajudar. Beleza. Paleontólogo, você é um amigo de verdade. Valeu, Sam. Acho que, no fim, você é mesmo nosso precioso companheiro, não é? Quer dizer, deve ser para se dar todo esse trabalho por nós. Gostaria de dar um boné de chupa-crânio como símbolo da minha gratidão. Aposto que nunca deve ter visto um desses antes. Você também não vai vê-lo em nenhum livro didático. É como se a sua evolução fosse ditada pela ecologia de um mundo totalmente diferente. Ou algo assim, de algum modo. Me disseram que usar esse boné ajuda a restaurar sua energia, embora drene um pouco do seu sangue no processo. A questão é, de onde ele veio? É um mistério, com certeza. Provavelmente de outro daqueles fenômenos estranhos e inexplicáveis causados pelo Death Stranding. Esse bonezinho a gente já viu, né? A espiritualista. Inclusive tem um prepper secreto próximo dela, que é o primeiro prepper. A rede quiral conecta as pessoas, o passado e o presente. Como vão as coisas, Sam? Espero que esteja bem de saúde e bem disposto. Preciso admitir que a rede quiral é bem impressionante. Desde que você conectou o meu abrigo, a minha vida ficou muito mais emocionante. Agora consigo obter vários tipos de mercadorias que nunca tinha visto antes. E percebi um grande número de novas estruturas sendo feitas por perto também. Também devo mencionar que consegui desenterrar alguns dados de pesquisas antigas que podem ajudar a compreender alguns dos fenômenos mais incomuns pelos quais você pode ter passado. Tenho certeza de que você se lembra muito bem das suas diversas experiências na emenda. Mas parece que a pessoa vagando por lá que você pode ter identificado como você mesmo, na verdade pode não ser você, mas uma pessoa completamente diferente. Enquanto as praias permanecerem apenas a cada pessoa, a emenda será algo bem diferente. Eu li sobre pessoas que tiveram experiências de quase morte que envolviam a emenda. Quando elas encontravam essa outra pessoa, lá, de alguma forma, se achavam salvas por si mesmas no mundo real. Elas até haviam recebido suprimentos e coisas assim em alguns casos. Incrível, não acha? Pode-se até dizer que a rede quiral fez a ponte entre esse mundo e aquele de mais maneiras do que percebemos. Bom, eu ainda não sei quem essa outra pessoa realmente é. O fato de elas estarem na emenda sugere que são pessoas que morreram, não? Alguém do passado? Basicamente, o passado está interferindo para manter o presente vivo. É reconfortante saber que não só EPs e outras coisas tenebrosas que vêm do outro lado. Talvez a rede quiral possa ajudar a nos reconectarmos com seres mais bondosos e forças positivas do passado também. Se me permite dizer, Sam, poderia ficar de olho nesse mistério, alguém do passado, na próxima vez que você visitar a emenda? Olha, eu espero não visitar a emenda tão cedo, tá? Porque é chato morrer nesse jogo. Eu acho que aconteceu uma vez só, né? Logo no comecinho, se eu não me engano. Não lembro. Mas enfim, quem lembra, deixa aí pra eu saber, porque eu mesmo não me lembro. Então é isso, galera. Por hoje vai ser esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai até o Hartman, pega a missão de conexão. E eu não vou dizer que a gente finaliza o jogo, porque eu não sei se vai acabar
nesse vídeo, mas no máximo aí 2 vídeos para finalizar o jogo. E aí a gente faz o que tem de extra aí para ser feito. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês viram por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais! E assim concluímos mais um trecho da jornada. E as conexões continuam crescendo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like, comentar o que achou e compartilhar com quem também curte uma boa aventura sci-fi. Lembrando que aqui no canal temos vídeos todas as terças, quartas e quintas às 18. E se quiser apoiar ainda mais, escaneie o QR Code na tela ou use o link de doação que está na descrição. Toda ajuda fortalece esse projeto que trago a vocês com muito carinho. Até mais, diversos players. Tem playlists incríveis te esperando aqui nos cards. Espero que gostem. Tudo de melhor sempre. E a gente se vê em breve.